E a NVIDIA confirmou o fornecimento de garantias financeiras para o campus de data center da OpenAI em Ohio, nos Estados Unidos. A empresa deve garantir pelo menos 120 bilhões de dólares do projeto, ou seja, bem abaixo do patamar de 250 bilhões de dólares que era previsto anteriormente. Essa mudança no valor da garantia foi feita em resposta a preocupações dos investidores sobre a exposição do último balanço da companhia. O plano do fabricante de apoiar o investimento da OpenAI foi recebido com cautela. E dentro desse cenário, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, afirmou esperar um grande retorno do ponto de vista de receitas. Entre os compromissos existentes e planejados da OpenAI, envolvendo o uso de unidades de processamento gráfico da NVIDIA, o Jensen Huang disse estimar um retorno de cerca de 600 milhões de dólares até 2030. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fernando Miranda, nosso colunista do CNN Money, que já aparece comigo em tela. Fernando, seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Irajá. Imagina que você tem um cara que quer construir a maior rede de padarias do mundo inteiro e ele fala que vai comprar o seu forno e você é fabricante de forno. Só que tem um problema, a padaria dele dá prejuízo. Aí quando ele chega na construtora, a construtora fala assim, cara, não vou emprestar dinheiro para esse cara, essa padaria que dá prejuízo. Vai lá no fabricante de forno e vê se ele não garante. Aí o fabricante de forno fala assim, olha, se der certo, esse cara vai ser meu maior comprador de forno. Então eu garanto. Só que quando seus sócios lá, donos da sua fábrica de forno, ficam sabendo, eles não gostam da ideia. A NVIDIA deixa de ser a empresa mais valiosa do mundo, perde o posto para a Apple de novo, exatamente porque estava garantindo demais o Sam Altman. E aí eles voltam atrás. Não, não vou emprestar 250 bilhões, não. Vou emprestar só 100 bilhões de garantia. Vou entrar como fiador só de 100 bilhões. Só que a NVIDIA tem só 60 bilhões em caixa. Então, se a OpenAI der errado aí no meio do caminho, por N motivos, às vezes o Trump dá uma canetada lá e não deixa mais, pronto, a NVIDIA tem que bancar lá 100 bilhões de dólares que a OpenAI não paga. Então, é por isso que a ação caiu. Só que o que é curioso? Toda vez, já deve ser a terceira vez que eu venho aqui na CNN falar de data center. Parece que é a maior economia do mundo. Eu estava dando uma olhada, hoje a quarta maior economia do mundo, depois de China, Estados Unidos e Alemanha, é data center, porque nada se investe como isso. Esse ano vão investir 700 bilhões de dólares só em data center, só nos Estados Unidos, fora a China, ou seja, o investimento em data center. Esse ano vai ser mais de $1 trilhão. Então, realmente é uma corrida do ouro que está acontecendo aqui agora. É uma coisa que nunca se viu antes, um investimento desse tamanho, principalmente com tanta empresa deficitária. As empresas estão tomando prejuízo para poder construir data center mais rápido para quem vai ter o modelo de IA mais poderoso. Parece que virou uma coisa que já não é mais sobre capitalismo. A gente está falando já de geopolítica aqui, pelo valor que a gente está falando aqui de dinheiro. Fez a comparação com a padaria, eu sei que pãozinho quente na padaria até virou um objeto para a gente dizer que é algo muito procurado e evidentemente a demanda sempre vai existir. Mas eu queria entender exatamente essa comparação com o pãozinho. Como é que as empresas estão vendendo o seu pão, principalmente pensando do ponto de vista de rentabilidade desse negócio? A gente já acompanha agora, por exemplo, o próprio ChatGPT da OpenAI, apresentando aos consumidores, né, aos usuários, a publicidade. Temos ainda esses modelos de assinatura das principais plataformas de inteligência artificial, modelos inclusive bastante caros para o uso de dia a dia. Eu queria entender essa preocupação do ponto de vista de financiamento envolvendo envolve exatamente essa possibilidade de uma exposição do balanço da NVIDIA a esse aporte. Queria entender que horizonte a gente consegue projetar para que essas empresas elas se tornem rentáveis e encontrem um modelo de negócio viável. Existem várias hipóteses aqui, mas quando a gente olha o balanço dessas empresas, o que elas já têm de demanda é maior do que elas têm de capacidade de construção. Então, hoje elas não têm problema para vender o pão, elas não conseguem produzir pão o suficiente. Esse é o grande problema nesse momento. A questão toda é se nós vamos ter energia elétrica e se a gente vai ter data center o suficiente para o tanto de pão que elas falam que vão vender no futuro. Porque quando você faz uma projeção, lá já se diz do IPO da Anthropic ser de $2 trilhões, o IPO, teve o IPO da SpaceX em 2,2. Todas essas empresas são baseadas em projeções futuras em que haverá uma grande demanda, que parece que realmente tem, mas também que elas vão conseguir produzir isso. Semana passada foi falar da Amazon aqui. O que aconteceu à Amazon? A Amazon teve um dos piores anos de geração de fluxo de caixa,
mas um dos melhores de receita bucada, ou seja, as pessoas estão querendo comprar Amazon Web Services, né? Estão querendo comprar espaço, só que a Amazon não tem, então ela tem que construir mais data center. Então parece que a gente está construindo a infraestrutura de algo que realmente tem demanda. Agora, não me parece, também não é a aposta do mercado, que vai ser no ChatGPT Ads que eles vão ganhar dinheiro. O grande uso vai ser na implementação de inteligência artificial, venda de tokens para B2B, para empresas. Então, hoje a Anthropic, apesar de ter muito menos usuários premium, ela faz muito mais caixa do que o ChatGPT. Por quê? Porque a maior parte das empresas adotou a Anthropic, adotou o Cloud como seu agente favorito. Já a OpenAI tem esse uso mais comercial para o usuário final, né? Para o B2C, para o consumidor. Mas ela faz bem menos caixa do que a Anthropic. É por isso que talvez o IPO da Anthropic seja maior. Agora, existe um risco muito grande, que é o grande risco que o mercado precifica, que é: e se amanhã o chinês faz uma IA melhor e dá de graça? Por que alguém pagaria cloud? Por que alguém pagaria ChatGPT? E me parece que a estratégia... Eu estava em Singapura até 12 horas atrás, acabei de pousar. O papo lá, ninguém está falando de cloud e ChatGPT, não. A galera está falando das IAs chinesas. Já é normal falar de usar as IAs chinesas lá. Então, o que eu quero dizer aqui é: não é todo mundo que vai comprar ChatGPT e cloud. Tem muita gente que está preferindo o Kimi 3, está preferindo lá o DeepSeek. Então, tem um risco muito grande dessas empresas não terem demanda, porque simplesmente vai ter um produto melhor. E aí vai ser muito difícil de alguém usar 5, 6 agentes de IA. Claro que cada um vai fazer uma coisa diferente, mas normalmente quem tiver super agentes vai ter mais vantagem competitiva. Agora, posso ser sincero? Ainda é tudo especulação. O que a gente tem certeza é, isso eu falo com certeza, vai ter um legado de ter uma capacidade computacional que a gente nunca teve na história da humanidade. A gente está construindo nesse momento a infraestrutura que vai sustentar a humanidade pelos próximos 20, 30 anos. Esse investimento em data center, ele vai se pagar. Agora, se quem vai ficar com cheque vai ser o Cloud, vai ser a Anthropic, vai ser a OpenAI, vai ser a SpaceX, não saberemos. O que a gente, olhando para a história, sabe é: quem construiu a ferrovia não ficou rico, quem construiu a rede elétrica não ficou rico, quem construiu as primeiras fábricas não ficou rico, quem ficou rico foi quem usou 20, 30 anos depois, quando as primeiras empresas tinham quebrado. Então, essas empresas que estão construindo a infraestrutura não necessariamente vão ser as que vão capitalizar no longo prazo. Vamos descobrir. Da São Paulo Railway, lembro da própria Light enfrentando seu segundo processo de recuperação judicial aqui no Brasil, só para a gente citar dois dos setores que você, né, menciona como esses precursores de algo que a gente usa de fato no dia a dia, Fernando. E é muito curioso você citar também esse aspecto geopolítico, porque eu queria entender a que pé estão principalmente essas IAs chinesas. A gente fala muito dessas IAs norte-americanas e principalmente dos chatbots, mas eu lembro de uma comparação feita quando o DeepSeek foi anunciado, né, quando surgiu essa plataforma de IA da China, que ele estava ainda muito aquém do ChatGPT, que inclusive estava muito aquém do que ele é hoje, do que é também o sistema da Anthropic, né, o Cloud. Queria entender a que pé estão essas plataformas de IA chinesas. Vamos lá. O que acontece é que eles fazem rankings que mudam o tempo todo, né? Então, até pouco tempo atrás, já se falava: o ChatGPT está ultrapassado. Aí eles lançam o 5.6 só, e você não fala: nossa, é o melhor modelo. Aí a Cloud já não está tão bom, o Opus 5, eles falam: não, lançou o Fable, que é a deus de IA, a melhor IA que existe. A questão toda da China é que, normalmente, elas não têm a melhor IA. Só que elas conseguem produzir com um volume tão barato, usando tão pouco token, e o token deles é tão barato que às vezes vale mais a pena usar. Então, agora, a mais recente foi a Kimi 3, né, que é a galera, a Kimi K3, que a galera fala que é o modelo melhor que tem na China nesse momento, que ele fala 95% do que o Fable 5, ou seja, a melhor IA faz, só que por um custo muito menor. Então, o que acaba acontecendo, acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi era 60% do custo do Fable 5, o que acaba acontecendo é que a China, mesmo tendo muito menos data center, mesmo tendo muito menos infraestrutura energética, mesmo tendo muito menos dinheiro para investir, ele está conseguindo produzir modelos muito bons. Teve uma entrevista da The Economist agora do Elon Musk, que perguntaram para ele: quem vai ganhar no longo prazo na corrida da IA? O Elon Musk fala: a gente só está ganhando porque a gente está segurando os recursos ali de Taiwan. Se a China tivesse os mesmos recursos, eles estavam ganhando. Então, o que eu acho que a China quer fazer é: cara, então vamos ganhar. Como é que a gente faz para botar a mão nesse recurso para a gente ganhar? E aí, não vou entrar aqui em geopolítica demais, sobre invasão de Taiwan e assim em diante, mas a questão toda é: os chineses estão sedentos. Agora, o que me entristece é: não estamos vendo nada da Europa e não estamos vendo nada de América Latina. Parece que é realmente uma guerra fria da IA. A gente só tem China e Estados Unidos produzindo alguma coisa que realmente está gerando algum burburinho. Dito isso,
ainda se fala, né? Os Estados Unidos são muito bons de capitalizar esse tipo de projeto. Então, eu consigo ver um domínio americano aí nos próximos décadas, talvez, mas a longo prazo é impossível de prever. Acho que a grande verdade é que ninguém sabe nada pelos próximos 10 anos. E isso tudo sem produzir um pãozinho, sem assar um pãozinho francês, Fernando. E as almas, exatamente. Tive o prazer de dividir tela com o Fernando Miranda, nosso colunista aqui do Money. Fernando, é sempre um prazer, cara. Muito obrigado. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.